Olá, querido amigo, querida amiga, vamos fazer uma oração para começarmos este importante comentário. Pai de amor que estás no céu, me ajuda agora, Senhor, me inspira para que eu fale conforme a tua vontade e ilumina a mente dessas pessoas, Pai, para que elas entendam conforme a sua vontade e se preparem e sejam salvas por ti. Então, o assunto das 7 igrejas do Apocalipse foi um assunto que nós pulamos, na verdade, deixamos de abordar em um comentário específico. Por quê? Porque nós demos ênfase a falar do juízo, que é a era atual, que é a era da igreja de Laodiceia, a era do juízo. Então, nós demos ênfase naquilo que estamos vivendo hoje, mas é importante conhecermos um pouco da história, o suficiente para podermos aumentar a nossa fé. Então, nós temos no início do livro do Apocalipse uma carta de Jesus às 7 igrejas, cuja interpretação se encaixa perfeitamente na interpretação histórica, ou seja, ao longo da era cristã, um recado de Jesus, do próprio Jesus, para cada igreja cristã, ou seja, a igreja pura, que guarda os seus mandamentos. Então, nós podemos começar com a igreja de Éfeso, que é a igreja da pureza apostólica, que é a igreja dos apóstolos que tiveram contato direto com o próprio Jesus. Então, é uma igreja que colocava as doutrinas à prova, as doutrinas puras, as doutrinas verdadeiras, colocava à prova qualquer pessoa, qualquer denominação que se dissesse cristã. Éfeso colocava à prova se suas doutrinas eram realmente da parte do Deus Criador. Então, depois segue-se a Esmirna, que o nome significa sofrimento, que é a igreja que sofreu perseguição do poder romano, sendo que a maior delas se deu pelo imperador Diocleciano. Então, devido a esta pureza de Éfeso, a igreja seguinte, ao longo da história, Esmirna, sofreu perseguição do poder romano. Em seguida, nós temos a igreja de Pérgamo, a qual já se corrompeu pelo casamento entre igreja e Estado. Foi na época, do imperador Constantino, o qual paganizou o cristianismo. Você pode estudar isso com mais detalhes. Estabelecendo o culto cristão, mas no dia do Deus Sol. Paganizou o cristianismo, certo? Depois vemos Tiatira, representada pela Jezabel, que é a supremacia papal, representa a supremacia papal, a qual se repetirá no tempo do fim, mas por um período literal, por um tempo literal. Então, nesta época de Tiatira, ao longo da igreja cristã, nesse segmento, nesta época, houve muitas mortes de muitos cristãos efetuadas por Roma, certo? Depois nós temos a igreja de Sardes, que vai de 1517, com o início da reforma protestante por Martinho Lutero, até 1798, com a prisão do Papa da época, que é conhecida como a ferida mortal, certo? Então, em seguida temos a igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal. Foram quando começaram a surgir as sociedades bíblicas e a palavra de Deus foi se restabelecendo. E a 7ª igreja é a igreja de hoje, a orgulhosa Laodiceia, a igreja da era do juízo, que deveria dar a mensagem ao mundo, mas que é morna e arrogante, de maneira que Jesus diz que está a ponto de vomitar-nos de sua boca, vomitar-nos, porque é a época de hoje. Jesus diz isso de maneira geral para todos nós que nos dizemos cristãos, sinceros, fiéis ao Deus Criador hoje. Então, que essas revelações possam aumentar a nossa fé, de maneira que nós possamos ter um coração humilde e contrito para orarmos ao nosso Deus, pedirmos perdão pelas nossas falhas e seguirmos em fidelidade, pregação da palavra, comunhão, para que em breve possamos estar com o nosso Senhor na eternidade. Muitas coisas ainda deveremos passar,
mas que o Senhor nos dê forças, que o seu Espírito Santo nos dê forças para enfrentarmos tudo e sermos encontrados fiéis. Essa é a oração, minha oração para mim e para você. Que Deus te abençoe. Até o próximo comentário.